Pós-graduação em Educação na Fafem Mococa. Gestão Escolar, Linguística e Literatura. Inscrições abertas no site www.fafem.com.br. Invista no seu futuro. Faça pós-graduação na Fafem Funvic. No programa de hoje, vamos falar de uma das mais tradicionais manifestações culturais do nosso país. Trata-se da Semana Euclidiana, que acontece na cidade vizinha de São José do Rio Pardo. No próximo dia 9 de agosto, o município se mobiliza para homenagear o escritor Euclides da Cunha, que escreveu boa parte de Os Sertões, às margens do Rio Pardo, e que é considerada uma das mais importantes obras literárias do Brasil. Para falar sobre a vida e obra desse importante escritor, e também falar sobre a Semana Euclidiana, eu converso com o diretor-presidente do Departamento de Esportes e Cultura da Prefeitura de São José do Rio Pardo, Marlon Calegari da Silva, e a diretora de Cultura e diretora também da Casa de Euclides da Cunha, Lúcia Vito. Lúcia, obrigado pela entrevista e pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês. Obrigado, Marlon. Obrigado pelo convite. Marlon, a Semana Euclides da Cunha, a Semana Euclidiana, ela é muito conhecida, tradicional no país todo, mas ela é o principal evento cultural que acontece na cidade de São José do Rio Pardo? Ela é o principal evento das comemorações euclidianas. Seria o ápice onde todo o trabalho que é realizado durante o ano, envolvendo as comemorações euclidianas, o culto à obra de Euclides da Cunha, é mostrado, como você mesmo disse, ao país todo. Tá? Mas existe em São José do Rio Pardo um trabalho cultural muito forte, muito focado. Esse trabalho vem acontecendo há vários anos e hoje se respira cultura em São José do Rio Pardo no ano todo. Então podemos dizer sim que a Semana Euclidiana é um marco, mas não o único. Hoje, graças a Deus, graças a uma política séria de cultura, São José respira e pode vivenciar a cultura em todo o ano. Mas a Semana Euclidiana é o que dá mais visibilidade para o município, né? Sim, em função de ser uma semana onde recebemos pessoas do Brasil todo e inclusive do exterior. Então, por isso, ela dá uma visibilidade um pouco maior para o município. Ô Lúcia, qual a ligação de Euclides da Cunha com São José do Rio Pardo? Bom, acho que a ligação principal foi ele ter construído a ponte, principalmente, e ter, na verdade, vivido e convivido em São José do Rio Pardo por 3 anos com a sua família. E essa ligação de ter escrito Os Sertões, que, na verdade, a origem, né, o nascimento de Os Sertões foi em São José do Rio Pardo. Então, essa é a grande ligação de Euclides da Cunha com São José do Rio Pardo. Vamos falar um pouquinho sobre a obra dos Sertões? Os Sertões é uma referência literária, né, que conta a história de um massacre social, né, que aconteceu em Canudos. Sim, Os Sertões é um livro que todo mundo fala, nossa, que livro difícil. Talvez pela linguagem dele, realmente, a linguagem que Euclides da Cunha impõe, e por isso ele não dá para imitá-lo. Ele fala um pouco, ele começa falando da terra onde moravam essas pessoas, ele fala desse homem que estava nessa terra e fala exatamente da Guerra de Canudos. Então, quando ele começa a atravessar todo esse caminho, né, da terra, do homem e da luta, você entende exatamente que os problemas sociais hoje continuam os mesmos. Né? Hoje, os sem terra continuam brigando pela terra, aquele povo brigava pela terra. E só que tinha uma diferença, né, nessa situação, que foi que, quando foram para lá, acharam que iam brigar com o monarquista. Na verdade, eles não iam brigar com o monarquista. Na verdade, eles estavam falando com o socialista, que era então o Antônio Conselheiro. Euclides da Cunha foi focado em destruir esse monarquista por causa da república que estava nascendo, né? E ele chegou e percebeu que depois, né, quando ele voltou, ele viu que não era nada disso. E ele foi como um repórter, né? Ele foi como um correspondente de guerra. Ele foi um correspondente do jornal O Estado de São Paulo. E ele percebe nesse ínterim, né, que a guerra era uma guerra quase que insana, né? Porque lidar com aquele povo que era com foice e com canhão, que era a famosa matadeira. E ele fala a crueldade, né? A crudicidade com que isso fala. Tanto é que no fim ele fala assim, que não existe um Mausley para os crimes dessa sociedade. Né? Que entendam isso, não dá para entender o que acontece. Então eu acho que essa denúncia que ele fez, né, dentro de Os Sertões, e depois em outras obras que ele foi denunciando outras coisas importantes, né, ele fez exatamente o quê? Enquanto todo mundo ia para a Europa, maravilhoso, passear na Europa, conhecer a cultura europeia, Euclides da Cunha fazia o quê?
Ele se embrenhou pelo Brasil, pelo interior, pelos sertões do Brasil e foi conhecer esse Brasil em que se vivia. E aí ele deu a possibilidade de nós conhecermos 2 Brasis, que era o Brasil do litoral e o Brasil do interior. Quer dizer, ele trouxe a realidade do Brasil para os livros, né? Aí o principal, o conhecimento para as pessoas daquela época. Sim, não só, até hoje, quando se estuda a obra euclidiana, que eu acho que isso é o grande elan que faz com que a gente possa estudar Euclides da Cunha, né? Ele dá uma projeção exata, né, do que é esse país. Onde nós estamos, que país é esse que não mudou tanto, né? Hoje se fala em várias, né, conquistas sociais, mas ao mesmo tempo nós vivemos com a pobreza total. Nós ainda temos essa diferença, né? E ainda não entendemos que país é esse que nós estamos. É isso, isso porque a obra de Euclides da Cunha é remota do início do século XX, né? 1900 e pouco. 1898, né? E ele chega aí em 1901, que onde Os Sertões foi a primeira edição, né, de Os Sertões. Foi a primeira crítica que saiu aos Sertões, foi no dia 2 de dezembro de 1901. Então, ele fala exatamente disso. Quando isso chega até as pessoas, né, a República também já está sendo questionada, né? Porque a monarquia não era bom, a República também não era. Existiam essas mazelas também. E, com certeza. Ô, Lúcia, Oi. então a relação com São José, Euclides da Cunha foi até a cidade para a reconstrução da ponte, né? Exato. Existia uma ponte no município, Isso. né? A ponte caiu numa enchente e ele foi lá com a missão de reconstruir uma ponte. Isso. Na verdade, ele trabalhava no serviço de obras públicas do Estado, né, do Estado. E ele foi para reconstruir uma ponte que ele era, então, né, responsável por aquela ponte. Só que ele viajou. E o Montmorency, que foi o que fez a primeira ponte, ele montou a ponte e veio uma enchente e levou a ponte embora. Essa ponte emborcou, e essa ponte emborcando, o Euclides da Cunha se sentiu responsável. Então ele fez um estudo geológico novo, né, e trouxe essa ponte quase 100 metros, 60 e poucos metros para cima, que onde encontrou um veio de pedra e onde ele fixou essa ponte, e essa ponte está há 110 anos lá. Ô Marlon, antes de continuar falando um pouquinho mais de Euclides da Cunha, é bom a gente fazer um parêntese nisso, que o município ele tem essa preocupação de resgate da cultura e preservação da memória, né? Porque até hoje São José do Rio Pardo comemora aniversário da ponte, né? A ponte euclidiana, a ponte que é referência na cidade para Euclides da Cunha. Também existe a margens do Rio Pardo, a casa, né? A cabana onde ele ficava supervisionando a obra. É isso mesmo, a cidade tem essa preocupação de preservação da memória histórica. Sim, existe um trabalho de busca da consciência tanto do poder público, do poder privado, quanto dos próprios munícipes, para que todo cidadão passe além de usar todo lugar que a gente tem, todas as maravilhas. Até esse ano nós fizemos um evento muito interessante, que foi as Maravilhas Riopardenses, justamente chamando a atenção para essa questão da preservação dos locais, para a participação das pessoas no dia a dia desses locais. Porque o que acontece é que muitas pessoas, no dia a dia, naquela correria que acontece no dia a dia, nessa preocupação diária, acabam passando, né, em cima da ponte, ao lado do recanto euclidiano, e não se atentam que ali uma parte da história da cidade, uma parte da sua história foi contada, foi desenrolada. Então, a gente tem essa preocupação. Ô Lúcio, voltando à questão da obra de Euclides da Cunha, então quer dizer que a grande parte do livro Os Sertões foi escrito, então, realmente às margens do Rio Pardo? 85%, dizem. Estamos aí... Até estatística, né? Dizem, mas como número é uma coisa que cada um fala um pouco, mas na verdade se sabe que ele escreveu grande parte porque ele estava, primeiro, um lugar privilegiado. Quem conhece o recanto euclidiano sabe que é impossível esse homem não escrever dessa forma. E ele era muito minucioso, né? Porque na verdade ele desentortou a ponte inteirinha, você imagina. Ele tirou a ponte do lugar que ela tinha sido emborcada, levou para um espaço, desentortou essa ponte inteira e montou ela de novo. E lá nesse recanto euclidiano, às margens do Rio Pardo, estão os restos mortais de Euclides da Cunha, é isso mesmo? Sim. Houve o translado, né? Os restos mortais estão lá. Isso consolida a cidade como uma referência do euclidianismo, esse movimento no Brasil todo?
Sim, São José do Rio Pardo hoje pode ser considerada a meca do euclidianismo. Existem outras cidades que hoje comemoram ou celebram, melhor dizendo, um pouco da obra de Euclides da Cunha, tá? Mas assim, São José é a que está há mais tempo e tem uma ligação muito maior. Lá se encontram no recanto os restos mortais de Euclides, de um de seus filhos, e temos a Casa Euclidiana, né, a Casa de Cultura Euclides da Cunha, que também abriga a casa onde ele morou enquanto trabalhava em São José do Rio Pardo, e lá abriga um museu que conta um pouco da sua história, um pouco da história do trabalho dele. No programa Educação e Cidadania de hoje, estamos falando sobre a Semana Euclidiana, que nesse ano está na 99ª edição. Mas antes de continuarmos a entrevista, eu tenho um recado muito importante para você que está nos assistindo e quer investir na sua formação profissional. A Fafem Mococa está com inscrições abertas para 2 cursos de pós-graduação em educação. São os cursos de Linguística e Literatura e Gestão Escolar. Para obter mais informações é só acessar o site www.fafem.com.br ou ligar para 19 3656 5516. Não perca tempo, invista em você. Faça pós-graduação na Fafem Funvic. Bom, Lúcia, a gente viu que nós estamos já na 99ª edição, né, da Semana Euclidiana. Mas como começaram as comemorações dessa semana? Na verdade, elas começaram em 1912. Euclides da Cunha morreu em 1909. E amigos, né, queriam homenagear então o grande escritor Euclides e o grande amigo, foram até São José do Rio Pardo e, junto à cabana, fizeram então uma homenagem a Euclides da Cunha. E a partir daí virou o quê? Virou uma tradição, todo dia 15, porque ele morreu em 15, né, de agosto de 1909, eles iam até São José do Rio Pardo e lá faziam então uma homenagem a Euclides da Cunha. E isso foi se transformando. Em 1936, começou então a maratona intelectual, porque nós estamos na 73ª maratona intelectual, que é a prova, né, de conhecimento sobre a obra euclidiana. E a partir daí nunca mais parou. Aí a semana foi acontecendo, então, isso há 99 anos. E é importante que a gente diga que nós, quando retomamos a casa, né, isso em 2009, nós tivemos a preocupação de dividir, então, tem o evento intelectual, que é a semana, que é o mais importante, que é o ciclo de estudos, que é onde se estuda a obra, é onde nós recebemos intelectuais do país e como o Marlon já disse, internacionais. Nós separamos os eventos. Euclides se denominava, em um dos poemas dele, eu sou um misto de celta, tapuia e grego. E nós pegamos esse gancho, né, e começamos a trabalhar, então, a obra de Euclides da Cunha nos eventos. No centenário de morte, nós trabalhamos o grego, que nós pegamos a ideia da chama euclidiana, que é o significado da alma, do espírito, né, e nós começamos a instalar essa chama, então, no dia 9. E essa chama, a ideia é que essa chama pudesse, então, levar a obra euclidiana para todos os cantos. E no ano passado nós trabalhamos com o tapuia, que era a brasilidade, que era esse Euclides mais brasileiro que qualquer coisa, que viu esses 2 Brasis e denunciou. Esse ano nós estamos trabalhando com o celta. O celta, nós fomos buscar dentro de toda a civilização celta, na verdade Euclides se dizia um português, né, porque os celtas foram alentejo. E aí nós buscamos o quê? Os celtas sempre construíam as coisas harmonicamente. Tudo que ele fazia seria místico, construção. E aí nós fizemos assim, Euclides da Cunha foi o quê? Um construtor, ele era engenheiro. Fizemos essa ligação. Se ele era um engenheiro, ele construiu. Cada coisa que ele construiu, ele tinha preocupação de ser harmônico com o lugar onde estava. A ponte é harmônica com o rio. E a partir disso nasceu a ideia de acharmos as 7 maravilhas de São José do Rio Pardo. E nós, numa enquete popular, encontramos as 7 maravilhas de Rio Pardo. E a ponte é a uma terceira. A terceira. É a terceira. O Cristo é a primeira, a Igreja Matriz a segunda, que ela tem um estilo neogótico, e a ponte a terceira. E aquele lugar é lindo, porque ele tem ali 5 símbolos muito importantes, né, do euclidianismo, que é a ponte, a cabana, onde Euclides escreveu os sertões, uma peanha de pedra que o pessoal chama de erma, é uma erma, mas não é o espaço que é erma, né? É aquela peanha de pedra que
É um monumento de pedra que o Estado deu em 1918, né, para homenagear Euclides da Cunha, e o mausoléu, que é onde se encontram os restos mortais dele e do filho que teve a mesma morte trágica que ele. Ô Lúcia, a gente vê que poucos personagens da história deixaram um legado como Euclides da Cunha deixou, né? No caso de São José do Rio Pardo, a Semana Euclidiana, que existe há tanto tempo, né? Vai completar o ano que vem 100 anos de existência, né? O centenário da Semana Euclidiana. Existe uma explicação para justificar esse movimento tão forte que é o euclidianismo? Tem. Eu acho que, na verdade, não se estuda o autor, né? Se estuda a obra dele. E a obra é infinita. O autor poderia ser finito, porque você vê toda a parte a biografia dele e ela se esgota. Mas a obra não. Então, elas perduram exatamente pelo estudo da obra e não pelo estudo do autor. Eu acho que é isso que fez com que isso perdurasse e vai perdurar por mais sabe quantos anos, né? Bom, e São José do Rio Pardo vai fazer parte dessa história, né? Porque com certeza essas discussões acontecerão nas próximas semanas euclidianas. Sim, já estão, né? Já estão acontecendo. E vou lembrar uma coisa, a pessoa quando vai até a Casa de Cultura Euclides da Cunha, ou a Casa Euclidiana, como ela é chamada, as pessoas vão primeiro interessadas na minissérie, na tragédia. Quando elas começam, porque nós trabalhamos com visita monitorada, elas começam a conhecer o que é, né, a obra de Os Sertões. Nós temos 39 quadros de um artista brasileiro, chama-se Otoniel, que conta a obra de Os Sertões, né, em quadros maravilhosos, quadros imensos, que foram doados pela Nestlé à Casa Euclidiana. A pessoa esquece essa parte trágica, né, e essa pitoresca da história, né, dessa história de traição, de morte, tudo isso, e começa a entender exatamente qual era o papel desse homem na sociedade brasileira. Eu acho que isso é uma boa reflexão, né? Com certeza. Ô Marla, vamos falar um pouquinho mais sobre a Semana Euclidiana, né, que já vai começar agora no dia 8 de agosto, né, dia 9 de agosto, né? Dia 9 de agosto. Toda a programação já está pronta, já foi divulgado, os ciclos de estudos já estão a pleno vapor. Como está a programação? Sim, está tudo preparado. Na verdade, começamos no dia 8, apesar de Euclides se declarar agnóstico, né? Temos uma missa no dia 8 e a partir do dia 9, com o desfile pela manhã, aproveito para convidar quem desejar curtir um desfile e ver como é que são as comemorações. É muito bonito, vale a pena, um teatro ao ar livre. Então começamos no dia 9, temos eventos todos os dias até o dia 15, a semana é dividida numa parte que é uma parte de estudos e uma parte de eventos. Então todo dia tem a parte de eventos e a parte dos ciclos, a parte dos debates, dos estudos. Tudo está preparado para receber tanto os maratonistas quanto os próprios riopardenses para esses eventos e o pessoal da região, né, que eu aproveito mais uma vez para convidar. No site tem a programação, a divulgação está sendo feita na região, mas quem quiser se inteirar no site da Casa Euclidiana, né, o www.casaeuclidiana.org.br, tem toda a programação, as pessoas podem ir lá e acessar e verificar, tem eventos para todos os gostos, então as pessoas podem ficar à vontade de ver e ir lá conhecer um pouquinho, né? A gente até estende aí um convite e que realmente vão lá conhecer um pouco do que é a obra de Euclides da Cunha. Lúcia, eu sei que é muito cedo a gente falar já das comemorações da edição de número 100 da Semana Euclidiana, mas a gente já pode adiantar, né? Até porque na programação já prevê que no último dia de evento dessa semana, deste ano, já começam as comemorações da próxima semana, né? E é possível já adiantar alguma coisa para a próxima edição, que com certeza deve ser muito, muito extensa, né? Porque comemora os 100 anos. Na verdade, ela vai fazer parte, né, de todo um processo, tem talvez um item especial, que são 100 anos. Mas é importante dizer que no dia 9, além do desfile, nós temos também uma abertura performática à noite, às 19h30, que é 350 figurantes. Nós ocupamos o Recanto Euclidiano inteiro, queima de fogos, nós temos aí uma história, nós contamos a história, né, contamos uma história para abrir a semana, e no dia 15 nós fechamos a semana às 3 horas da tarde. O horário provável da morte dele dizem que era 10 horas da manhã, mas às 10 horas da manhã está acontecendo a Maratona Euclidiana, então é impossível as pessoas irem lá,
né, fazer alguma coisa. Então, às 3 horas da tarde nós vamos fechar nós vamos fazer a comemoração da morte, né, fazer uma homenagem, uma cerimônia, né, que a gente em memória, que a gente chama. E nesse dia nós já vamos lançar primeiro um padrão. Eu achei muito chique essa palavra, porque todo mundo fala em monumento, né? Na verdade, nós vamos usar o padrão que é português, né? Que já vem do celta, que nós estamos aí falando esse lado português, que é um padrão centenário, que é um marco que vai fazer, que nós vamos estar lançando para a 100ª semana. Na verdade, no dia 15 de agosto, nós começamos a comemorar a 100ª semana euclidiana. E aí nós vamos até 15 de agosto do ano que vem. Tá? Então vai ser um ano um ciclo de muito trabalho, né? De muito trabalho e principalmente de divulgação da obra euclidiana, que eu acho que é isso que vale, e de São José do Rio Pardo, porque nós detemos, né, com muita alegria, uma série de documentos muito importantes na casa, são relíquias mesmo. Nós temos a caderneta de campo, que Euclides da Cunha veio de Canudos para lá, e outros materiais de outras viagens que ele fez, está na Casa Euclidiana, é um vasto acervo, né? Então vai ser um ano euclidiano muito maior do que nós já temos, porque nós temos 20 de janeiro, que é onde comemoramos o nascimento de Euclides, no dia 18 de maio nós fazemos o aniversário da ponte, que é a inauguração da ponte, né? Que nós comemoramos igual eles comemoraram o primeiro, com muita alegria, com muita festa, com tudo isso. De 9 a 15 a Semana Euclidiana, e no 2 de dezembro a primeira crítica, e eles chamam de lançamento, mas não foi, a primeira crítica que saiu do livro Os Sertões. Então você percebe que é um ano inteiro. É um ano de muito trabalho, né? Muito trabalho. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com o diretor-presidente do Departamento de Esportes e Cultura da Prefeitura de São José do Rio Pardo, Marlon Calegari da Silva, e também com a diretora de Cultura e também diretora da Casa Euclides da Cunha, Lúcia Vito. Marlon, muito obrigado pelas informações e sucesso na Semana Euclidiana. Obrigado pelo convite e mais uma vez convido a todos para participar da Semana Euclidiana. Obrigado, Lúcia. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de poder estar aqui, foi uma alegria muito grande, e que vocês possam acompanhar um pouquinho dessa obra euclidiana nessa semana que vai se iniciar daqui pouquinho. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. Nós estamos retornando de férias e pude observar não somente o semblante descansado de alguns profissionais da área de educação e o cansaço, muitas vezes, no rosto e no semblante das crianças. Estive conversando com alguns pais e ouvi uma expressão que muito me chamou a atenção. Uma mãe, conversando comigo, me disse que ela não via a hora do início das aulas para que ela pudesse ter um pouco de descanso de seus filhos. Você já observou como muitas vezes nós sacrificamos o mais importante no lugar do urgente? Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com aquilo que devemos oferecer aos nossos filhos, a nossa casa, a alimentação, as vestes, o bem-estar, e esquecemos daquilo que é mais importante, o relacionamento. Deveria ser totalmente o contrário, a palavra desta mãe, dizendo como foi bom, como foi gostoso, como valeu a pena passar esse tempo com as crianças. Você já observou como as crianças crescem rapidamente e quando nós observamos, eles já estão homens e mulheres feitos e muitas vezes perdemos o tempo mais gostoso, mais prazeroso, que é o tempo da infância
e da juventude deles, eu gostaria de pedir a você que você pudesse fazer uma reflexão comigo a respeito daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala que os nossos dias passam rapidamente e a nossa vida voa. Nós voamos. Moisés disse isso lá no Salmo de número 90. Eu espero que você aproveite melhor o seu tempo, que você invista mais no relacionamento com a sua família, que você permita que os seus filhos desfrutem mais da sua presença, da sua companhia e da sua própria sabedoria, da sua formação a eles. E que você também possa ter prazer em momentos de descontração, ao mesmo tempo de educação e até mesmo de disciplina. Que não seja um peso para você, mas que seja momentos de alegria e de prazer. Não sacrifique o importante no altar do urgente, porque todas as coisas que nós colocamos na nossa casa, na nossa família, são extremamente importantes, mas o indispensável é você. O indispensável é o seu relacionamento, é o tempo que você investe na sua família. Pense nisso. Jesus mesmo nos alertou: louco, esta noite pedirão a tua alma e tudo aquilo que tens, tudo aquilo que você conquistou, para o que será? Que os seus filhos lembrem-se de você pelos momentos que vocês passaram juntos e não apenas por aquilo que você deixou por herança a eles. Que Deus muito lhe abençoe e bem-vindo ao retorno do momento de reflexão. Espero que Deus nos dê a oportunidade de sermos enriquecidos pela sua palavra nesses tempos que passaremos juntos aqui. Que Deus muito lhe abençoe, pense nisso e até o próximo programa. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Lembre-se, você pode participar do nosso programa enviando dúvidas ou sugestões por e-mail e ainda acompanhar as entrevistas na íntegra pela internet, através do site www.funvic.org.br. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.